Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. O desafio de hoje é desenhar uma chávena. Não esta chávena, uma chávena qualquer, mas vamos utilizar aqui uma chávena de café como exemplo para fazermos este exercício. Para fazer qualquer desenho de qualquer objeto, é importante, em primeiro lugar, observar o objeto para podermos definir quais são as proporções básicas e quais são as características fundamentais desse objeto. E neste caso até é muito simples. A largura da chávena pode ser dividida em 3 partes iguais, uma para a asa e 2 para o corpo. A estrutura do corpo é facilmente identificável como sendo um quadrado. E depois, já sabemos a largura da asa, fazemos um retângulozinho com os pontos de interseção com esse quadrado, determinando a altura da asa. A parte de baixo da chávena corresponde mais ou menos a 1/4 da altura do corpo principal. Tendo já definido estes elementos básicos através de estruturas simples e tendo em consideração que a chávena é redonda, é um objeto cilíndrico visto de cima, temos tudo o que precisamos para avançar com o desenho na posição que entendamos. Vamos fazê-lo. No nosso primeiro desenho vamos fazer uma visão muito simples, aquela visão que corresponderia ao desenho feito por uma criança. Mas, para entendermos o que estamos a fazer, vamos utilizar esta estrutura do topo da chávena, visto de cima, circular, e vamos aqui colocar as distâncias que identificamos. Com base naquilo que nós identificamos na estrutura, sabemos que a asa fica na mesma linha que passa pelo eixo desta circunferência do topo da chávena. E isto é muito importante e vamos mantê-lo no resto dos desenhos. Para a vista que vamos fazer não era necessário, mas a partir daqui, a partir desta noção, identificando estes pontos fundamentais, o fim da asa, o ponto onde a asa liga à chávena e o extremo da chávena, vamos traçar linhas verticais que nos vão servir, são pontos fundamentais para nós colocarmos as linhas corretas do desenho que estamos a fazer. Ora, tendo descido essas linhas, sabendo que o corpo é um quadrado e depois a base é 1/4, é muito fácil de fazer. E a partir daí também o mesmo para a asa. Identificando o tal retângulo que tínhamos visto, os pontos de ligação à chávena, traçamos o quadradinho, o retângulo, que era o correspondente a esse posicionamento, e depois ajustamos em função da curvatura da asa, o que nós vimos, se for uma asa diferente, mais quadrada, mais retangular. Neste caso temos uma pequena curvatura em cima que liga ao ponto da chávena que sabíamos e ao fim, e depois temos quase uma linha que vai desde o topo até ao segundo ponto mais inferior de ligação à chávena. Com base naquela estrutura muito simples, retângulos e quadrados, e com base naquilo que vemos da asa, conseguimos fazer a tal visão de criança, mas com os pontos de referência. E agora, vamos utilizar os mesmos pontos de referência, ou seja, o círculo visto de cima e a linha que passa pelo centro e que acompanha a linha da asa, com as mesmas medidas, com 1/3, 1/3, 1/3. E vamos movimentar, posicionar a chávena fazendo uma rotação. E ao fazer a rotação, vamos encontrar para os mesmos pontos de referência, ou seja, para o fim da asa, para o ponto onde a asa toca na chávena e para o fim da chávena, vamos encontrar outros pontos de referência. E assim, quando estivermos a fazer o nosso desenho, já vamos encontrar mais ajudas, nesta segunda posição, de resolvermos um problema que é mais difícil do que no primeiro caso. Pronto, em termos do corpo, basicamente, ao rodar a chávena, não encontramos nenhuma diferença. Um quadrado, mais 1/4 para baixo, é um cilindro, a rotação não influenciou. No entanto, para a asa já não está completamente visível. Aquele esquema que fizemos em cima permitiu-nos descobrir imediatamente qual é a parte visível da asa. E também, apesar de não vermos, sabemos quais são os pontos onde essa asa toca na chávena. E fazemos exatamente o que fizemos no primeiro exercício. Definimos o retângulo, sabendo os pontos que não estão visíveis, mas estão lá marcados, porque temos a linha reta que baixou de cima. Vamos então arredondar a nossa asa em função daquilo que a asa é, da nossa visão. Depois apagamos o que não se vê
e temos a nossa asa, uma parte escondida e uma parte visível que nos foi determinada e que nos ajudou a medir e a identificar através do esquema que fizemos em cima com a circunferência e a linha, a tal linha que define a asa e passa pelo centro da chave. A partir daqui, neste caso, ainda não temos a perspectiva, ou seja, apenas fizemos uma rotação da chávena. Podemos então dar aqui umas sombras, para vocês verem aqui também qual é que é o efeito de uma chávena mais realista. Agora, vamos então incorporar a perspectiva. Normalmente quando olhamos para uma chávena, temos a chávena na mesa e vemos sempre um pouco do interior. Portanto, vemos um pouco do interior e temos que criar um oval. Vamos manter a mesma estrutura circular. Esta estrutura mantém-se para qualquer posição, esta ou outra que vocês entendam, e traçamos a mesma linha, dividida em 3, lado, centro, outro lado, e na mesma direção há mais um terço, a asa. É muito importante. Agora, neste caso, vamos colocar a asa completamente visível neste lado, como vocês veem, para ser diferente, mas podem escolher qualquer posição. Okay? Vamos ter os mesmos pontos de referência e a única preocupação neste caso é, sabendo que vamos desenhar uma chávena em perspectiva, criar aqui o oval correspondente à parte que vemos do interior. Essa oval é variável. É variável, pode ser muito grande se nós estivermos a ver muito de cima, como estamos aqui a ver ao lado, ou pode ser mais pequena, ou até zero se nós vemos a um nível mais baixo. No entanto, aquilo que vocês definirem para o oval de cima, né, será idêntica em termos de curvatura, portanto, marcam esta distânciazinha para aquele eixo que seria o quadrado, será idêntica na parte de baixo. É claro que depois há aqui umas noções de perspectiva que nos podiam levar a pensar que ajustar esta, mas neste caso prático vamos fazê-lo assim, a curvatura em cima igual à curvatura em baixo, no corpo principal, e a mesmo tipo de curvatura também na parte do fundo, construído exatamente também mesmo o quarto. Agora não esqueçam que o quarto agora mede-se não a partir das linhas quadradas, como fizemos nos outros exercícios, mas a partir do rebordo, não é? Daquela medida que agora baixou um bocadinho do lado da chávena. Vou-vos dar aqui escurecer aqui o interior da chávena para vocês ficarem com uma ideia. Vou exagerar aqui um bocadinho no tom, mas pronto, para efeitos práticos assim identificam melhor. E agora, como viram, os pontos, a tal linha que baixamos, que nos dá a referência da asa, para calcular os pontos, já é visível. Agora, a linha, ou seja, aquela linha que define o posicionamento da asa. Essa linha, como vocês veem nos outros desenhos, vem sempre do centro da chávena, do centro do centro da circunferência da chávena, e prolonga-se na mesma linha. Tem que ser uma linha reta. E cá está, fazemos aqui, sabemos qual é o centro e fazemos essa linha reta. Agora, não é no topo da chávena que a asa sai. As referências, que é o tal retângulo, baixaram um pouco porque temos a noção da perspectiva, meçam entre o topo e o princípio da primeira ligação, meçam esta linhazinha e façam o mesmo para baixo. A partir daí, nós, para definirmos a orientação, ou seja, qual é o posicionamento da asa, sabemos que a asa vai seguir a linha que vem de cima, portanto, e vai até aos tais limites que nós marcamos através de baixar a linha reta. Portanto, colocando uma linha paralela agora nos novos pontos, os mesmos, mas um bocado mais abaixo, dos pontos de ligação à chávena, em cima e em baixo, e chegando esse limite, essa informação até à linha reta, que é o extremo da asa, temos o nosso retângulo aqui em perspectiva, ou seja, já ajustado na perspectiva. E a partir daí podemos então arredondar, como fizemos nos outros casos, tendo em consideração o desenho da asa. Desta asa ou de outra asa serve igual. Portanto, utilizamos as referências que tivemos do retângulo, ajustado, ligado em paralelo à linha que vem do centro da chávena, e agora estamos a desenhar
o caso concreto desta asa. Portanto, temos com esta estrutura, primeiro enquadrar, definir as proporções e depois, utilizando o elemento circular que nos orienta muito para definir as linhas de ligação, portanto, se for, podemos utilizar este esquema para qualquer tipo de chávena, para outras coisas que tenham asas, uma asa, duas asas, ou seja, pensem sempre numa forma de nos orientar para aquilo que vemos, como a criança veria que não, no primeiro desenho, e para aquilo que não vemos, como no segundo desenho, ou para a alteração que corresponderia à visão da perspectiva que é este terceiro caso. Ou seja, em qualquer um destes casos, a estrutura circular ajuda-nos e vai-nos dar uma informação muito relevante para desenharmos o objeto. Este ou outro objeto circular com asas ou com outros tipos com até bicos, etc. Ou seja, podemos utilizar esta estrutura para tudo. Se tiverem interesse em que eu faça um desenho de uma terrina, de uma coisa, peçam que façam em comentário, que eu depois faço a mesma simplificação e a mesma definição, a mesma divisão em estruturas para qualquer objeto que vocês tenham interesse em ver desenhado e aprender, ok? Porque com esta estrutura nós temos então condições para levar o nosso desenho até ao nível de realismo que entendermos. Não? Ou seja, o tempo que vocês gastem a partir de agora é a opção de vocês. Podem gastar mais uma hora, mais meia hora a desenhar, a sombrear, a pintar, etc. O que entenderem, ou colocar uma outra composição com mais objetos. Mas, se não tiverem, desde o início, a estrutura e o alinhamento dos elementos corretos, não vão conseguir, por mais tempo que gastem, fazer algo que pareça real, porque podem investir em sombras, em tudo, mas se tiver uma distorção, se aquilo não estiver bem feito à partida, o resultado nunca vai ser interessante e vocês vão ficar decepcionados. Por isso, sigam esta estrutura, pensem desta forma e utilizem e pratiquem, e depois o resto é com vocês. Portanto, se acharam que este tutorial foi útil ou interessante, deem um like e subscrevam o meu canal. Era um canal em que eu tento ajudar a perceber as coisas, ajudar a entender a forma de fazer, que entendam, sejam vocês a entender. Não estou a fazer um desenho para eu construir uma obra de arte, estou a fazer um desenho para vocês terem as bases e começarem a refletir de uma forma diferente, ou aperfeiçoar a forma que pensam, para melhorarem os vossos desenhos. Os vossos desenhos, não os meus, mas os vossos desenhos. Eu vou certamente, utilizando este esquema, vou ter pessoas que vão conseguir fazer uma chávena muito mais perfeitinha e mais realista, mas quero ajudar a construir as bases corretamente. Por isso, subscrevam, agradeço imenso, comentem também e ativem o sininho para receberem quais são as nossas próximas novidades, onde é que são os próximos tutoriais. Eu aqui para acrescentar aqui algum realismo, e vocês podem ainda trabalhar mais neste aspecto, utilizo a borracha para abrir tons de luz, para abrir reflexos, não é? Vou alinhando, apagando, aperfeiçoando, depois posso ser mais realista na própria diferença de tons, como vos disse, o interior da chávena está muito escuro, mas não faz mal, ou seja, como exemplo, tudo bem. Vocês podem ir ajustando todas as características que precisarem para ter uma obra que entendam. Ou seja, pronto, e aqui está uma chávena que eu utilizei para vos mostrar como se utiliza aquele framework, não sei a palavra em português, ou aquela mecânica de trabalhar a chávena a partir da estrutura e a partir do círculo, não é? Com visto de cima, que nos permite identificar os pontos de referência, neste caso, e resolver o problema da fixação da asa e da parte da asa que é visível dependendo do posicionamento da chávena e também da perspectiva.
de forma como... Portanto, pode haver uma altura em que a chávena apropriada não se vê, mas isso, com aquela estrutura lá em cima do círculo, vocês conseguem identificar realmente e não se enganar a determinar qual é a parte visível e como é a parte que aparece, como é que ela é alinhada. Obrigado mais uma vez, divirtam-se, é isto que é importante. Traz o teu sorriso, tu és tudo o que eu preciso, e não me digas que não és capaz